Bom, pessoal, dando continuidade à questão de engenharia de requisitos, nós temos a classificação dos requisitos, como requisitos funcionais e requisitos não funcionais, tá? Normalmente a gente classifica isso, né? Isso é muito utilizado nos documentos de requisitos, tá? É muito cobrado aí em concursos, em provas para você poder mensurar o nível de conhecimento que você tem na área de engenharia de software, ok? Mas o que vem a ser requisitos funcionais e não funcionais? Então vamos lá, vamos começar pelos funcionais, né? Opa, olha só, são requisitos diretamente ligados a requisitos funcionais, diretamente ligados à funcionalidade do software, né? Tá claro, né? Descreve as funções que o software deve executar. Então, sempre quando você vê é uma funcionalidade, essa funcionalidade partiu do requisito funcional, né? O software deve ter uma opção para consultar os clientes que estão devendo. É um requisito funcional. O software deve ter um relatório de gastos que eu tive com o cliente. É um requisito funcional. Então, o que tem o software? Então, ó, descreve as funções que o software deve executar. Então, põe isso na cabeça. Ó. Se descreve as funções que o software deve executar, é funcional. Tá? Então, tá aqui alguns exemplos. O software deve permitir o cadastro de usuário, o software deve permitir geração de relatórios sobre desempenho de venda, o software deve permitir pagamento de compras. Então, quando fala que é uma descrição das funções do software, é requisito funcional. Tá? Então, descreve as funcionalidades do sistema. Ó, e aí a gente pode falar requisitos funcionais de usuários, pode ser declarações de alto nível, como a gente classificou no vídeo anterior. Deve fazer, mas os requisitos funcionais do sistema devem descrever os serviços do sistema em detalhes. Então eu posso pegar, por exemplo, um requisito funcional de usuário e desmembrar ele e ele ficar um documento de requisitos funcionais de sistema. Então, eu posso, por exemplo, no contrato, especificar só requisitos funcionais de usuário. Mas para a minha equipe técnica, eu posso ter um documento que facilite o entendimento dele em relação àquele determinada funcionalidade do sistema. Tá? Eu vou dar um exemplo daqui a pouco para vocês, tá bom? Então vamos lá. Funcionais define as funcionalidades, serviços que o sistema deve fornecer, como o sistema deve reagir entre as entradas específicas, como o sistema deve se comportar em determinadas situações. Aqui, ó, o sistema deve permitir a realização de compras de livre, ou seja, tudo que o resumo nessa aqui, ó, descreve as funções do software que deve executar, tá? Ok? Então aqui tem um exemplo aqui daquela livraria, um sistema de biblioteca que fornece uma interface única para uma série de bancos de dados de artigos em bibliotecas diferentes. Usuários podem pesquisar, baixar, imprimir, tá vendo? São funcionalidades que esse software vai ter. Mais alguns exemplos. O usuário deve ser capaz de pesquisar em todo o conjunto inicial do banco de dados ou selecionar. Tá vendo que são histórias de usuário também, que a gente pode ter extraída aqui como sendo uma história de usuário, igual nós tínhamos trabalhado na metodologia ágil. E agora? E os não funcionais? Tá bem, eu sempre coloco em destaque alguma coisa, tá? Então, ó, restrição no sistema. Tudo que restringe o sistema, a gente classifica como requisitos não funcionais, tá? Então tá lá, ó, requisitos que expressam condições que o software deve atender ou qualidades específicas que o software deve ter. Em vez de informar o que o sistema fará, colocam restrição. Então aqui alguns exemplos, ó. Deve ser compatível com o browser, deve garantir o tempo de retorno das consultas não que seja maior do que 5 segundos. Quando eu falo assim que o software deve ser mobile, ele não é funcional. Quando eu falo que o software ele é numa plataforma web e eu vou usar um protocolo HTTPS, é funcional. A senha, eu vou utilizar a criptografia MD5, é funcional. Então, desculpa, é não funcional. Tudo isso são requisitos não funcionais. Não é que o sistema fará, mas sim restrições para o sistema funcionar, tá? Então sempre coloca essa palavrinha aqui, restrições no sistema, tá? Então, ó, define propriedades e restrições de sistema. Por exemplo, ele ainda classifica, ó, confiabilidade, tempo de resposta e requisito de armazenamento. Então, tudo isso aqui, quando você vê essas abordagens, são requisitos não funcionais, tá?
Requisitos de processo podem também ser especificados. Por exemplo, linguagem de programação, método de desenvolvimento são requisitos. O software vai ser desenvolvido no método ágil, Scrum, é não funcional, tá? Beleza? Essa é uma observação que realmente acontece, porque muitas das vezes nós tínhamos tratado há algum tempo atrás sobre a questão dos erros, estão lembrados dos problemas de software? Eu acredito que um dos problemas maiores na questão do Enem, por exemplo, são requisitos não funcionais, porque ele não consegue suportar a massa de informação que é em uma determinada época, entendeu? Com certeza. Então, tá algumas classificações de requisitos não funcionais. De produto, requisitos que especificam que o produto entregue deve se comportar de uma maneira particular, velocidade, confiabilidade. Organizacional é padrão, padrão de processos usados, requisito de implementação. Requisitos externos, interoperabilidade legal, que tem que ter uma base legal de legislação, ok? Então, aqui existe uma árvore na classificação dos requisitos não funcionais. O que eu quero que vocês guardem são requisitos de restrições. E os funcionais é a descrição das funções do software, ok? Então, fechou, né? Aqui tem alguns exemplos de requisitos não funcionais para ficar na cabeça de vocês, tá vendo? Aqui no caso a interface deve ser HTML. Aqui o processo de desenvolvimento entre a conformidade com o processo de produtos a ser entregue definido pelo um padrão. Os requisitos não devem revelar qualquer informações pessoais sobre os usuários do sistema pessoal da biblioteca que usa o sistema com execução do número. É uma restrição, requisito externo. Ok? Normalmente os requisitos não funcionais, a gente sempre vai usar essas siglas, tá? RF e RNF, tá? Requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Às vezes são difíceis de verificar, tá? Então por isso que eles usam uma forma de mensurar, né? Para que você possa implementar, ok? Sempre mensura com essas propriedades aqui, tá? Com velocidade, tamanho, facilidade de uso, confiabilidade, robustez, portabilidade. Aí você tem aqui, ó, a medida que você pode usar para essas classificações, tá bom? Ok? Então, em resumo, não funcionais dizem respeito a restrições, de novo, tá? Aspectos de desempenho, interface, confiabilidade, eu estou repetindo aqui para ficar bem. O sistema deve possuir um sistema gráfico, né? Bom, e agora um exercício, igual nós colocamos lá, aqui um exercício para vocês poderem fazer. Ser acessível a usuários da web. É funcional ou não funcional? Restringir o acesso às informações de rentabilidade. Incluir informações sobre custo real e orçado. Fornecer relatórios de gerenciamento. Então aqui tem um punhado aqui, não vou ler todos, eu vou deixar vocês para vocês poderem tentar refletir e colocar a sigla aqui na frente, tá bom? Beleza? Existe esse outro requisito de domínio, não é tão abordado em algumas literaturas, mas eu trago aqui, que é quando o requisito já tem um domínio próprio, tá? E ele é derivado, né, de um documento, de uma coisa que é certa, né? Então, por exemplo, o cálculo da média do aluno é usado pela fórmula. Esse é um requisito de domínio, tá dominando aquela determinada situação, tá? O aluno pode ser matriculado em uma desde que é de domínio também, mas muito pouco usado, normalmente se classifica como funcional também, ok? Beleza? Bom, agora rapidinho nós vamos agora apenas iniciar esse processo de engenharia de requisito, porque nós vamos ter uma disciplina disso na semana que vem. Aí sim a gente vai detalhar como que a gente faz as abordagens, né, do processo de engenharia de requisito. Mas eu trago para vocês esse looping aqui, essa espiral aqui, né, que eu tirei do livro do Sommermeier, que eu achei bem interessante, que você tem aqui, ó. Quando você inicia um processo de requisito, você tem que especificação de requisitos de negócio, ou seja, entender o que a regra de negócio apresenta. Tem que estudar se é viável mesmo implementar dentro das regras que você entendeu. Existe como é que fala? Metodologias que traz um artefato chamado
plano de viabilidade, né? Você é um relatório de viabilidade porque você, em função da regra de negócio, você fala assim, é viável o projeto, não é viável o projeto, tá? Se não for viável, nem continua, ok? Aqui é elicitação de requisitos de usuário. Essa palavra é muito utilizada, tá? Elicitação significa o levantamento dos requisitos, tá, de usuário. Então aqui nesse primeiro momento é feita uma abordagem com o usuário, por meio de entrevista, por meio de convivência no setor, enfim, nós vamos ver também como funciona isso. Depois que você fez esse levantamento, você vai especificar os requisitos do usuário, escrever, como que a gente fez naquela abordagem dos métodos ágeis, né? A gente partiu de um mini cenário e começamos a escrever os requisitos, né? E você pode prototipar, e aí sim, em cima da prototipação, porque na prototipação, essa técnica eu gosto muito porque você está vendo aqui uma especificação em alto nível, e você está tentando transformar essa especificação em alto nível num protótipo, para que você possa especificar esse protótipo em requisitos de sistema. Aqui sim, você está vendo aqui os campos, né, que vão ter uma determinada tela, vão poder ser obrigatórios, as máscaras que tem, as relações que vão ter, né, para que você possa fazer uma modelagem desses requisitos, revisão, e aí sim você tem a documentação. Então você tem essa parte de elicitação, especificação, validação, e você gera um documento de requisitos. Existe um padrão, tá, da IEE, do I3E, que traz um documento, uma forma com que a gente vai trabalhar, e eu vou mostrar para vocês na aula que vem, tá bom? Então, em um resumo, em resumo, tá, que é elicitação, especificação, validação e documento, tá aí, ó, elicitação, especificação, validação e documento, é o modelo simplificado do espiral do Sommerwagner. Esse é o processo de engenharia de software, tá? Espero que vocês tenham entendido. E eu vou passar uma atividade dentro do ambiente do Redmine para vocês, para a gente poder entender e classificar requisitos de usuário, requisitos de sistema, requisitos não funcionais e requisitos não funcionais, para a gente sedimentar esse entendimento inicial sobre requisitos. Fechou? Muito obrigado a todos, né? Ficamos por aqui nessa aula de engenharia de requisitos. Semana que vem nós vamos tratar aí de quais são as formas de elicitar requisito para a gente poder gerar um documento de requisito. Beleza?